Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Salmos, capítulo 142. Salmo 142. Eu não vou ler o Salmo, mas nós vamos caminhar pelo Salmo e à medida que nós formos caminhando, nós vamos lendo os versículos e aí vamos poder extrair dele lições preciosas para as nossas vidas. O Salmo de autoria de Davi, o Salmo que Davi escreveu quando estava fugindo de Saul, no chamada Caverna de Adulão, onde Davi se escondeu juntamente com aqueles que faziam parte do seu exército. Davi tinha um grupo de seguidores que auxiliavam Davi. Davi ele vivia fugindo de Saul, e Saul vivia, a vida de Saul era feita em função de matar Davi. E esse hino, ou esse salmo, esse hino, ele foi pensado, depois foi escrito, claro. Davi não escreveu esse salmo, não cantou esse salmo na hora, provavelmente não, mas depois que passou por aquele momento de angústia, de inquietação, nesse momento que a sua vida estava correndo risco. E é interessante que a Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 1, na verdade os 3 primeiros versos, ele diz que Saul entrou naquela caverna onde Davi estava escondido junto com o seu exército, com seus comandados, e a Bíblia diz que Saul foi aliviar o ventre, ou seja, foi urinar, em outras palavras. E Davi, tentando ser ousado com Saul, provavelmente Saul tirou a sua capa e colocou do lado e foi urinar, e Davi vai lá, sorrateiramente, e corta um pedaço da sua capa, para quem sabe assim, olha, Saul, eu podia ter te matado, mas eu preferi não te matar. E aí, quando ele volta, aqueles que estão sob o seu comando perguntam, você quer que a gente vá destruir Saul? Ele disse, não vou colocar a mão sobre o ungido do Senhor. Não vou fazer isso contra aquele que Deus ungiu para ser o rei de Israel. E é interessante que esse salmo ele é composto por um momento que ele vivenciou. Logo, eu gosto de pensar nesse salmo pensando no verbo no passado. Não no clamo, mas no clamei. E é uma oração que o salmista nos convida a aprender. Não que a oração possa ser repetida, decorada, engessada, e que a gente vai orar aquela mesma coisa, ou aquelas mesmas dizeres, aquelas mesmas palavras diante de Deus, mas que serve para nós como uma oração, como nos apresentarmos diante do Senhor. E a cada dia nós precisamos saber o que dizer ao Senhor. Os discípulos, lá em Lucas capítulo 11, verso 1, diante do ensinamento de Jesus, os discípulos se aproximam de Jesus, lá em Lucas 11, 1, diz assim, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E aquele momento foi um momento marcado na vida dos discípulos, que eles queriam saber como se aproximar de Deus. E essa é mais ou menos uma oração de confiança, uma oração, quem sabe seja a minha, quem sabe seja a sua. Mas existe uma peculiaridade nesse salmo, que a gente vai perceber lá no final, que é uma oração que, pelo menos até o salmo ser completado, ser concluído, Deus não havia respondido. E quem sabe seja a sua realidade hoje. Você entrou em 2020 na expectativa de que aquilo que você tem orado ou estava orando ao Senhor pudesse se concretizar. A conversão de um filho, a conversão do esposo, a transformação do seu lar, a situação de enfermidade que alguém ou que você está enfrentando. Mas esse salmo ele nos convida a entender que Deus não tem compromisso com o nosso calendário. O tempo do Senhor é o tempo do Senhor e é o tempo perfeito. E é tão bom quando o salmista nos convida a ler esse salmo na primeira pessoa. Ou seja, esse salmo é meu, esse salmo é seu, esse salmo não é de Davi. Esse salmo não ficou preso na história, no passado. Esse salmo está sendo oferecido, para que eu e você possamos declará-lo diante do Senhor, cantá-lo diante do Senhor e tomar posse daquilo que Deus quer e deseja que nós aprendamos e vivamos, nessa certeza que Deus vai cumprir em nossas vidas a sua vontade, para a glória dele. Primeira lição que eu aprendo no Salmo, nos versos 1 e 2, você está com a sua Bíblia aberta, vai perceber, essa oração tem um destino certo e objetivos nas razões. Ele se destina a falar com Deus com objeções ou com razões diretas. É algo que ele se direciona a Deus de maneira objetiva. Eu vou ler na revista corrigida, não vou ler na Nova Versão Internacional, vou ler na corrigida e revista e corrigida, e lá ficou assim o Salmo. Com a minha voz clamei ao Senhor.
Com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face e expulhe a minha angústia. É interessante que isso, Davi, quem sabe, depois do momento seguinte, aquele momento de apreensão, de inquietação ali dentro da caverna, que ele teve a oportunidade de ferir ou de matar Saul, mas estava sofrendo a perseguição, o medo, tendo que fugir constantemente. No momento seguinte, Davi, quem sabe, compõe esse salmo, esse hino, olhando para trás e percebendo quantas e quantas dificuldades ele tem enfrentado, quantas e quantas dificuldades ele tem que lidar, em função desse desejo doentio de Saul tirar a sua própria vida. Porque Davi era um risco, era uma ameaça para o seu reino. E Davi se resguardando para que em nenhum momento pudesse causar mal, alguma dificuldade a Saul. Afinal de contas, a vida de Saul não pertencia a Davi. A vida de Saul pertencia a Deus. E muitas vezes a gente quer resolver com as nossas forças, com as nossas capacidades, com o nosso conhecimento, com os nossos recursos. E Deus não age assim. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa dos seus recursos para que ele seja Deus. Deus é Deus apesar de mim. E é tão bom Davi entender isso, irmãos, e passar para nós esse aprendizado, esse ensinamento, perdão, que serve como uma lição preciosa para o resto das nossas vidas. Eu começo a imaginar, a primeira lição que eu aprendo é que Davi começa a olhar para trás e fazer um retrospecto. Eu sei que esse tempo de dezembro, final do ano, em que algumas emissoras usam a retrospectiva 2020. E quem sabe se eu fosse pedir a você? Para você começar lá desde janeiro. Eu sei que quando começou a março, as nossas vidas tumultuaram, as nossas vidas se embaralharam e vivenciamos dias difíceis, dias de medo, de inquietação, de dúvidas, quando muitas vezes surgiram muitas teorias, muitos eu acho a respeito dessa enfermidade, e muitos começaram a ditar regras, normas, e na verdade hoje a gente percebe que nada daquilo que a gente aprendeu em março tem valia, até porque as coisas mudaram com relação ao conceito dessa enfermidade, é muito pior do que a gente pudesse imaginar. Então, se eu desafiasse você a olhar para trás, fazer uma retrospectiva daquilo que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, na vida da sua família, quantos livramentos o Senhor tem nos dado a cada dia, e alguns deles a gente nem percebe, mas o Senhor colocou a sua mão e cuidou de nós. Por isso eu consigo perceber nesses dois primeiros versos 4 verbos distintos, mas numa sequência tão natural. Acompanhe comigo na sua Bíblia. O primeiro verso é o verbo clamar. Com a minha voz, clamei ao Senhor. Ainda que tivesse todo o seu pessoal, um pessoal com quem ele podia conversar, desabafar, alguém que ele pudesse contar suas dificuldades, o seu clamor tinha um destino certo. Ele falava com Deus. Ele falava com Deus. Ele não perdia seu tempo desabafando, contando suas dificuldades a alguém, ainda que fosse alguém tão próximo. Davi falava com Deus. Clamei ao Senhor. É a Ele que eu me dirijo. É a Ele com quem eu falo. É Ele que resolve. Tem coisa melhor do que a gente colocar diante do Senhor as nossas vidas, as nossas necessidades, as nossas angústias. É tão bom, irmãos, entender que esse é o mesmo Deus que continua agindo em nossos dias. É o mesmo Deus de Davi, é o nosso mesmo Deus. Imagino que Davi, naquele momento, está clamando ao Senhor e, quem sabe, relatando uma experiência dolorosa que enfrentou, quando percebeu que Saul queria matá-lo. Ele, quem sabe, olhar para si e dizer: o que foi que eu fiz contra esse homem? O que eu fiz contra esse homem que ele quer tentar me matar? E quantas vezes as pessoas procuram o nosso mal? Sem razão, sem motivo. Quando eu olho para Davi, percebo que nesse momento do clamar, é uma iniciativa dele, é como se estivesse orando. Eu vou orar a Deus, vou clamar. Ele ainda não está desesperado, mas anseia pela resposta do seu Deus. Eu estou clamando a Deus, eu estou apresentando a Deus. A minha vida, a minha voz está sendo elevada diante do Senhor, esperando resposta. Mas encontra um segundo verbo. Se o primeiro é clamar, o segundo é suplicar. Com a minha voz ao Senhor supliquei. O seu anseio pela resposta de Deus se torna mais intenso. A gente percebe que existe uma sequência natural. Logo após o clamor, Davi organiza as ideias e conversa com Deus de maneira objetiva. Olha, Senhor, está passando por isso. Eu estou passando por isso. Eu estou sofrendo perseguição. Eu estou sendo incompreendido. Olha, eu estou
É tão bom saber que, ainda que eu apresente a Deus as minhas necessidades, Ele conhece muito melhor do que nós mesmos. Encontrei um pensamento de um senhor chamado Hilário. Ele viveu no século XVI, ele é bispo em Roma. E ele fala algo que é concernente a essa situação. Ele diz assim, ele escreveu, até mesmo as orações silenciosas e espirituais de todos os crentes são gritos lançados a Deus. Quando você ora, quando eu oro, as nossas vozes se elevam buscando resposta. Senhor, eu estou suplicando, eu estou clamando, não, eu estou suplicando ao Senhor, para que venha em meu socorro, para que venha me socorrer, para que venha responder a minha oração. Mas eu disse aos irmãos que eram 4 verbos: clamar, suplicar, e o terceiro é derramar. Os irmãos vão perceber que no verso 2 eles derramei a minha queixa perante a sua face, a face de Deus. A sua maneira de se dirigir a Deus vai ficando mais intensa. O que antes era um clamor se transforma numa súplica e em seguida há um derramamento, uma exposição, uma expressão de sentimento, uma expressão de angústia. É como se o salmista se esvaziasse diante de Deus, expressando todas as suas inquietações. Nós precisamos ter muito cuidado. Podemos nos queixar a Deus, mas nunca nos queixar de Deus. Quando nos queixamos, não devemos fazê-lo diante dos homens, mas diante de Deus. É Deus que precisa ouvir a sua oração. Não é seu marido, não é seu filho, não é sua esposa, não é o seu patrão, não é alguém que convive com você, não é seu vizinho, sua vizinha. É Deus que você precisa apresentar. Eu preciso apresentar a Deus, porque é Ele que importa. Não adianta ficar apresentando a alguém a minha queixa, porque Deus está demorando. Não, diga isso a Deus, o Senhor está doendo. Porque Ele sabe da dor, da demora que eu espero. Mas encontra um quarto salmo, um quarto verbo. É o verbo expor. E ele diz, expui, me coloquei, expulhe as minhas angústias. Expor é para o nosso alívio e não para a informação de Deus. Expor a Deus não é dizer a Deus o que eu preciso, mas é apresentar diante dele a nossa dependência. É um relato minucioso de nossas necessidades, ainda de que Deus não precise saber. Mas quando expressamos as nossas necessidades, nos colocamos submissos à sua vontade. E a gente percebe claramente como uma sequência natural. Um clamor se transforma em uma súplica, e em seguida a súplica se converte em um derramamento de alma, e por último esse derramamento de alma se transforma numa exposição de suas necessidades. Senhor, sou eu, teu servo, filho da tua serva, careço do teu cuidado. Senhor, vem em meu socorro. E quantas vezes a gente diz a Deus, Senhor, está demorando. Senhor, não estou entendendo. Como o salmista no Salmo 13, por 4 vezes ele diz, Senhor, até quando? Até quando eu vou estar orando ao Senhor? O Senhor vai virar a sua face para o outro lado, não está vendo a minha inquietação, a minha dor, a minha dificuldade. Até quando, Senhor, eu vou estar orando ao Senhor e os meus inimigos se amontoam contra mim? Até quando estarei orando ao Senhor e o meu problema, ao invés de ser solucionado, o meu problema aumenta? Quem sabe não tenha sido essa, não esteja sendo essa a minha oração, a sua oração. A segunda lição que eu aprendo, e aí está nos versos 3, 4 e 5, uma oração que diferencia a resposta de Deus e a atitude dos homens. Precisamos ter muito cuidado, irmão, para que a gente não possa atrelar às pessoas aquilo que a gente espera de Deus. Não se decepcione, não. Não que você vai olhar com as pessoas com desconfiança, não é isso. Mas não coloque nas pessoas esperança que só em Deus a gente pode colocar. Coloque diante de Deus. Ele conhece melhor do que você as pessoas. Os versos 3 a 5 diz assim, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, não há ninguém que me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Ou seja, ele começa a olhar à sua volta e diz, com quem eu vou poder contar? Olhe para a direita, não vejo ninguém que possa me auxiliar, alguém que possa estender a mão. E nessa queixa, nessa inquietação, nessa maneira como Davi se apresenta diante de Deus, eu encontrei pelo menos 4 verdades daquele que se coloca como servo, como uma serva do Senhor. Primeira lição que eu preciso aprender, primeira verdade que eu preciso extrair dos versos 3 a 5, é que ainda que eu sejamos servos do Senhor, nós podemos passar por situações difíceis.
por apuros. Não é porque você é serva do Senhor, porque você é servo do Senhor, que você está isento de passar por problema. Não. Jesus já dizia aos seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O salmista, no Salmo 23, verso 4, diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A nossa condição de servos e servas do Senhor não nos dá esse privilégio de estarmos isentos, estarmos acima das tempestades, não. Mas apesar das tempestades, Deus está conosco. Afinal de contas, irmãos, precisamos ter muito cuidado para entender que Deus não nos livra das tempestades. Deus não vai nos livrar das tempestades. Ele nos livra nas tempestades, dentro delas. Quando aqueles homens, os 3 amigos de Daniel foram salvos, eles não foram salvos da fornalha. Eles foram salvos na fornalha. O Senhor estava ali com eles. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se espante, não estranhe. Se você está passando por situação difícil e você tem dito, Senhor, eu sou servo, sou tua serva, eu dou meu dízimo, eu participo da tua igreja, eu sou o atuante na tua igreja. Deus, de alguma maneira, está querendo ensinar alguma coisa a mim e a você, que a gente não entenderia na normalidade. E eu começo a imaginar, irmãos, Davi, conhecendo com Davi como nós conhecemos, Davi era um herói, mas ainda assim se viu em dificuldade. Lembra de Davi? Ele conseguiu derrubar e derrotar um gigante, mas não conseguia se manter de pé. As forças de Davi de nada valiam. O seu conhecimento de nada serviu. Os seus auxiliares não podiam ajudá-lo em nada. Naquele momento, só Deus, em que poderia socorrê-lo, em que poderia intervir na vida dele. A segunda verdade que eu aprendo na vida de um servo e de uma serva do Senhor é que Deus não se atrasa. Deus sempre chega na hora certa. E uma coisa que eu preciso aprender a entender é que Deus não passou a conhecer a situação da vida naquele momento, não. Mas ele escolheu aquele momento para começar a agir. Deus não começou é assim que você está passando, eu não sabia, ninguém me disse, não. Quantos não lembram da experiência de Jesus? Capítulo 11 de João. Quando Jesus está com os seus discípulos à beira do Jordão, e alguém chega lá de Betânia dizendo, olha, está enfermo aquele a quem amas. E a Bíblia diz que Jesus ainda demorou 2 dias para ir até Betânia. E quando chega lá, Lázaro já está morto, enterrado. Será que Jesus não sabia? Sabia. Mas por que ele demorou? Por que ele não veio de imediatamente assim que ouviu o clamor, a nossa súplica, a informação a respeito de Lázaro? Deus chega na hora certa, ainda que para mim e para você já esteja atrasado. Já devia ter sido o ano passado. Já está chegando o final do ano. E você não percebeu nenhuma perspectiva, nenhum sinal de mudança. Mas o nosso Deus chega na hora certa. É tão bom, irmãos, ter a certeza de que Deus conhece tudo a nosso respeito e sabe melhor do que ninguém a hora certa de intervir. Isso produz uma paz inexplicável em nossos corações. Confiar em que Deus sabe o que é melhor para mim e que no tempo certo... Por que não veio ontem? Porque não queria ainda. Por que não veio hoje? Porque ainda não é o tempo do Senhor. Será que é amanhã? Não sei. Mas a única coisa que eu preciso é descansar. Descansar. Descanse. Aquele que te ama, aquele que tem o melhor para você, sabe o momento certo da resposta chegar. Mas não vai ser a resposta pronta, engessada, como eu pedi a Deus. Quando Jesus estava no Getsemane, ainda que angustiado pelo momento que vislumbrava com relação à cruz, olhava para frente e percebia que seria abandonado pelos seus discípulos, sofreria o escárnio, a zombaria, a humilhação, a morte. Jesus diz, olha, faça com que isso não tenha que enfrentar. Faz com o Senhor que eu não tenha que passar por tudo isso. Mas imediatamente ele retruca e diz, não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Não podemos perder a esperança em Deus. Não podemos perder a nossa paz. Deixa Deus trabalhar. Deus está sempre agindo em prol, em favor dos seus servos. Terceira verdade que eu aprendo na relação entre nós e Deus, servo e Senhor, vaso e oleiro, é que não posso colocar nos homens a minha esperança. Esse ano o prefeito foi eleito e eu já estou certo que eu vou. Quantas vezes a gente se decepciona? Porque coloca nos homens a nossa esperança. Esse ano vai ser diferente, porque o doutor fulano e tal vai ser o governador. Olha, porque eu estou nesse emprego e esse emprego vai ser... Precisamos ter muito cuidado.
Porque Deus não quer perder, Deus não quer ceder o lugar, a primazia dele, o primeiro lugar nas nossas vidas, por nada, por ninguém. Isso me faz lembrar com muita tristeza, por que não dizer, a experiência do rei Ezequiel, do profeta Ezequiel, perdão, rei Ezequiel, profeta Ezequiel. E a maneira que Deus achou para que o profeta Ezequiel pudesse entender a maneira como Deus se sentia ao ser traído, rejeitado, esquecido, abandonado pelo seu Deus, pelo seu povo. A maneira como Deus tinha fazer com que o profeta Ezequiel pudesse sentir na pele a maneira como Deus sentia a respeito do abandono daquele povo. É interessante como, no momento certo, o Senhor diz a Ezequiel, olha, eu vou levar a sua esposa, mas você não vai chorar. Para que você possa sentir na pele o que eu tenho sentido a respeito de vocês. Como eu tenho sido abandonado, como eu tenho sido esquecido, como eu tenho sido trocado pelos outros deuses. Vamos ter muito cuidado, irmãos. Está começando um novo ano. E mais do que nunca, a nossa esperança não pode ser os homens, os políticos, os empregos, as oportunidades que vão surgir. Não, não. Você vai se decepcionar mais uma vez. Coloque no Senhor. Se Deus quiser, é tão bom entender que esse nosso Deus não está preso às circunstâncias. A cada nova experiência, Davi aprendia a confiar mais em Deus e menos nos homens. E assim, não ficar desconfiado com as pessoas, não. Mas não coloque nos homens a sua esperança. Que esses homens vão ajudar a mudar. Não, vai não. Vai não. Porque esses homens vão mudar. Amanhã é outro. Depois da manhã, daqui a 4 anos, é outro prefeito. Daqui a 4 anos é outro prefeito. Quando a gente coloca nas pessoas, a gente se decepciona. Porque não vê concretizado, realizado os anseios, os desejos do nosso coração. É tão bom quando a gente pode aprender, e essa é a quarta verdade, que o servo do Senhor nem sempre tem com quem contar. Às vezes ficamos tão decepcionados porque esperamos a atitude dos homens, atitudes essas que só encontramos em Deus. Algumas vezes, nós somos essa expectativa que os homens têm em nós. Algumas vezes eu estou do outro lado do balcão. E quem sabe eu tenho sido essa expectativa que alguém tem colocado em mim. Ah, eu estou esperando no pastor Luiz Carlos. Ah, eu estou esperando no irmão fulano, na irmã fulano e tal. E muitas vezes nós temos essa expectativa frustrada. E a única coisa que temos que esperar é no Senhor. A condição de Davi não lhe dava o direito de descansar. Porque ele sabia que não podia confiar naqueles que, ainda que fossem seus seguidores, seus subalternos, seus soldados, que haviam prometido fidelidade. Mas a única pessoa que ele podia confiar é no Senhor. Não tem coisa melhor do que a gente aprender a confiar no Senhor. Encontrei uma citação do Dr. Russell Champlin, tem uns comentários bíblicos, versículo por versículo, quando ele fala exatamente dessa situação em que Davi não tinha mais com quem contar, tinha perdido a esperança com as pessoas próximas, e tinha entendido que só o Senhor seria a sua esperança. Dr. Russell Champlin escreve, é um grito de desolação. O homem não contava com amigos ou aliados que o ajudassem contra seus adversários. Ele teve de pleitear diante do Senhor, para que ele fosse a sua porção. Passou o tempo, irmãos. O Senhor continua sendo a nossa porção. É nele que nos apegamos, é nele que nós confiamos. É nele que nós temos a certeza. 2021, se ele permitir, será um ano muito melhor. Porque nós sabemos que aquilo que estamos vivendo em 2020 ainda vai ecoar. Pelo menos alguns meses de 2021. Essa vacina não vai chegar para todo mundo de uma vez só. Muitos serão vacinados e nem todos serão vacinados. E até todos serem vacinados, nós vamos precisar ficar de quarentena, entendendo que esse é um tempo que precisamos ter cuidado, nos prevenir, não nos expor. Mas chegam os últimos versos. Versos 6 e 7. Versos 5 a 7. E ele diz assim, clamo a ti, Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Sabe, irmãos, que eu percebo claramente nesses 3 últimos versos, 5 a 7,
É que é uma oração sem resposta. Mas quantas preciosas lições nós podemos aprender desses versos? Aqui não é como o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus já respondeu, já atendeu, mas essa é uma oração que fica sem resposta, mas continua ecoando em nossos corações. Quem sabe 2020 ainda não foi o tempo da resposta do Senhor para aquilo que você anseia, para aquilo que você deseja, para aquilo que tem sido a sua oração. Mas é tão bom saber que o nosso Deus não tem tempo, não tem hora, não tem relógio, não tem folhinha, que vai virar no 31 de dezembro para 1º de janeiro. Vai mudar o ano. Nosso Deus não tem compromisso com ele. Tem mais um dia. E aí precisamos aprender algumas verdades a respeito dessa experiência de Davi, que, como disse os irmãos, é o meu salmo, é o seu salmo, porque é um salmo pessoal. A ti, ó Senhor, clamei. É uma experiência minha, uma experiência sua. Primeira lição que eu preciso aprender nesse salmo de Davi, nos versos 5 a 7, é que não devem ser as adversidades que devem nos ensinar quem é Deus. Não são as situações adversas que vai colocar no seu coração quem é Deus, quem não é Deus. As situações, as circunstâncias à sua volta não podem determinar quem é Deus. Apesar de todo o cenário devastador, o salmista não se deixa vencer, não perde, não deixa de declarar a sua confiança em Deus. Não deixe que as adversidades, que os nãos, as dificuldades que vão surgir na sua caminhada venham ofuscar a ação de Deus na sua vida. Venham a frustrar aquilo que Deus quer e deseja ser na sua vida. Interessante quando Davi percebeu que como ele não podia contar com o acolhimento, com a simpatia, com a aproximação, com o auxílio dos homens, ele recorre à intervenção de Deus. Olha, eu estou perdendo meu tempo aqui, esperando nos homens, colocando nos homens a minha esperança. Só tem uma coisa. Eu vou recorrer àquele que vai resolver do jeito dele, no tempo dele, para a glória dele. A segunda coisa que eu preciso aprender nesses versos 5 a 7 é que, apesar das circunstâncias, das adversidades, ele continua sendo Deus. O seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa não serão obstáculos para a ação de Deus. Temos que ter muito cuidado. Porque a gente muitas vezes começa a imaginar que o meu problema é muito maior do que qualquer outro. Não é não. Porque o nosso Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. A certeza de quem Deus é não é fruto das respostas, mas apesar delas ainda não terem vindo. A certeza que Deus está no controle não é porque Ele responde de imediato às nossas respostas, às nossas orações. Mas apesar dele não responder, nós sabemos que Ele está no controle do relógio. Ele está no controle das nossas vidas. É tão bom que, apesar de toda a prepotência de Davi, o salmista reconhece a sua incapacidade. E diante do poder dos seus inimigos, ele olhava para os seus inimigos e percebia que não era nada. Por isso ele recorreu a Deus. Eu fico imaginando, irmãos, meditando esse salmo. Se ele fosse capaz de vencê-los sem a ajuda de Deus, com as suas próprias forças, será que ele buscaria a intervenção de Deus? Será que Davi ia pedir ajuda de Deus? Senhor, me ajude porque eles são maiores do que eu. Quantas vezes nós imaginamos que nós somos mais fortes, mais poderosos, temos mais condições do que aqueles que vêm contra nós e muitas vezes queremos afrontá-los, enfrentá-los. Não importa o inimigo, confie em Deus. O inimigo é fácil, confie em Deus. É difícil, confie em Deus. Porque é muito difícil a gente enfrentar um inimigo fácil, enfrentar um inimigo fraco e colocar a nossa confiança em Deus. Não, isso aqui eu posso. Isso aqui é fácil. Essa enfermidade eu tomo comprimido, eu tomo um calmante, eu tomo um analgésico e resolve. Mas muitas vezes Deus permite que situações adversas nos alcancem, quando não podem ser resolvidas com um analgésico, com um comprimido, com alguma coisa que eu já tenho em minhas mãos para resolver do meu jeito. E uma terceira e última verdade que eu aprendo nesses versos 5 a 7 é o que Deus está fazendo hoje, muitas vezes, terá um resultado amanhã. Não digo amanhã, dia 31, não. Mas lá na frente, no futuro. O que Deus está fazendo no presente terá um resultado lá na frente, quando nós confiarmos em Deus. Por isso, ainda que dolorosos, benditos sejam os problemas
quando são maiores do que as nossas condições de resolvê-los. Porque é quando buscamos ajuda em Deus. Tenho aprendido, irmãos, nesse tempo de cristão, que o maior testemunho, ainda que seja um testemunho precioso, não posso negar, ainda que seja um testemunho valoroso, mas o maior testemunho não é aquele que alguém sobe à frente, vai à frente e diz, olha, eu estava enferma e Deus me curou. Meu casamento estava em frangalhos e Deus restaurou. Meu filho estava nas drogas, meu marido estava no vício e Deus restaurou. O maior testemunho que podemos dar diante do Senhor é dizer, olha, eu ainda não tive resposta, mas eu continuo confiando em Deus. Meu marido ainda não foi restaurado, mas eu continuo confiando em Deus. O meu filho ainda não foi salvo, mas eu continuo confiando em Deus. A minha enfermidade não foi curada, mas eu continuo confiando em Deus. Sabe, irmãos, está aí diante de nós 365 dias, 365 oportunidades de aprendermos a confiar no nosso Deus. Por isso, não nos deixemos levar pelas circunstâncias, pelas adversidades que muitas vezes têm marcado a nossa história. É como se alguém olha para um quadro e coloca ali um pontinho branco naquele quadro negro e pergunta, o que é que você está vendo? Ah, estou vendo um pontinho branco ali. E esquece de olhar e contemplar todo o quadro. Aquilo que Deus tem feito em nossas vidas de maneira favorável é infinitamente maior do que qualquer adversidade, dificuldade que nós temos enfrentado. Não tem coisa melhor do que ter essa certeza. 2020 foi difícil? Foi. Mas o Senhor estava no 2020. 2021 como vai ser? Não sei. Mas eu sei que o Senhor vai estar conosco em 2021. Essa é a certeza que temos que nutrir em nossos corações. Deus continua sendo Deus. Apesar dos anos, apesar das circunstâncias, apesar da adversidade. Não podemos tirar os nossos olhos de Deus. Não se deixe levar pelas circunstâncias e perca o seu foco, o seu olhar daquilo que Deus tem reservado para a sua vida, para a vida da sua família. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.